Boa tarde, galera. Terminei mais uma série e aí precisei vir falar. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio Teixeira. Eu comprei um caderninho, eu tirei meu gesso e eu acho que eu vou ter que colocar de novo. Gente, Bates Motel. Eu vou dar uma introduzida rápida e sem spoilers do que é Bates Motel. Hoje Pitica não aparecerá no vídeo, pois ele está dormindo já. A primeira impressão que eu tenho dessa série é que ela trata-se de um contexto social. Então eu acho que ela vai falar de uma sociedade e dos problemas dela e do quanto isso aflige um ser humano. E ela não está errada quando ela fala disso, porque ela fala exatamente de uma sociedade corrupta, cheia de defeitos e, inclusive, essa corrupção já começa do poder maior dessa cidade, que é comandada por um xerife. E aí ela vem de vários focos, né? Então, no começo você fica perdido. Então, como toda série, eu tive que dar uma chance para essa também. E aí foi indo, né? Fluindo, gostosinho o Bates Motel. Não é uma série que vai ficar te emocionando a todo instante, não é uma série que vai ficar te impactando a todo instante, mas é uma série que você vai querer assistir um pouquinho dela todo dia. Aí ela te dá vários focos sociais, como prostituição, tráfico de drogas que sustenta a cidade, uma guerra entre esses tráficos. E ela vai te dando vários assassinatos. Isso é importante falar, que tem vários assassinatos. E ela vai te dando vários elementos. Ela acaba dando uma romantizada num problema em que Norma Bates, dona de Bates Motel, ela é mãe de Norma Bates, Norma mãe, Norman filho. Então, Norma, mãe, ela é estuprada pelo irmão, pelo qual ela se apaixonou quando ela era criança, né? Então, eles dão uma leve romantizada aí nesse estupro. Eu acho que eu fiquei meio cabreiro nisso tudo. Mas qual é a problemática desta série afinal? Isso tudo que acontece, né, essa romantizada e todas as questões que vêm afligindo Norman e Norma, é justamente para te desviar um pouco dessa problemática que é tão sutil e tão tênue. Deu pra ouvir isso? Dependência e codependência. Vamos lá falar sobre esses dois assuntos. Vou tentar dar uma explanada. Dependência. Eu vou falar primeiro o básico e daí a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? A dependência, eu vou falar, por exemplo, de uma dependência química. Não é o que a série aborda, tá? Então, dependência. A pessoa necessita de algo para que o seu dia ou a sua vida aconteça. Então, eu sou dependente desta caneta e eu preciso que esta caneta esteja comigo o tempo inteiro para que o meu dia aconteça. Eu sou dependente, eu sou alcoólatra, eu preciso beber todos os dias para que o meu dia aconteça. Eu sou dependente químico, eu preciso de droga todos os dias para que o meu dia aconteça. Eu sou dependente, sei lá, eu sou um dependente sentimental e eu preciso amar todos os dias. Eu preciso. E existem várias formas de dependência, por incrível que pareça. E isso é um ponto-chave. Dependência. A dependência, ela é. Por que eu tô falando de dependência? Porque ela é uma doença. A dependência, ela é uma doença, seja ela química, emocional, espiritual, afetiva, mental.
ela é uma doença, né? Não é fácil lidar com uma doença. A pessoa ela precisa passar por um tratamento, principalmente, vamos falar da dependência química, por exemplo, ou da dependência alcoólica, que é a mesma coisa, se for parar para pensar. A pessoa não precisa, se ela tratar somente através de remédios, ela não vai conseguir lidar com isso, né? Porque toda vez que ela vê a bebida, ela vai sentir a vontade de tomar a bebida. Então ela precisa passar por um tratamento exacerbado, ela precisa de cuidados constantes e ela precisa querer. Querer é o ponto-chave, ela precisa querer largar esse tipo de... Ela precisa querer largar o objeto de sua dependência. Por que a dependência vira uma dependência? A dependência, ela é uma dependência porque ela te gera uma coisa chamada prazer imediato. O prazer imediato é o que alivia o que você está sentindo naquele momento. Então, isso a gente pode ver muito em Bates Motel, tá? Não é spoiler. É pra gente dar uma boa refletida mesmo, assim. Então, você tá lá, na sua, de boas, e aí você sente uma coisa que você, sei lá, tristeza. Aí o que você vai fazer pra esquecer sua tristeza? Vai tomar uma cerveja. E aí, ó, esqueceu a sua tristeza. Quando isso vira um hábito, você se torna dependente do álcool, porque toda vez que você sentir tristeza, você vai beber. Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Oi, tem uma música assim. E aí, então, a dependência, ela gera esses prazeres imediatos que faz com que a pessoa anestesie os seus sentimentos e ela passa a não encarar a realidade. Então, ela cria um mundo ficcional. Isso é doentio. Então, é uma doença. A gente já entendeu que dependência é uma doença? Legal. E aí existe uma coisa que demorou para eu perceber, são 5 temporadas em Bates Motel, e demorou para perceber que Norma Bates, mãe de Norman, é uma codependente. O que é uma codependente? Codependente é quem depende de quem tem uma dependência. Então, enquanto o dependente precisa da caneta para que o seu dia aconteça, o codependente vai depender de como o dependente estará para que o seu dia aconteça. Então, um exemplo muito claro se eu tenho um pai alcoólatra violento e ele chega em casa quebrando tudo, a minha vida vai depender de como ele vai chegar em casa para que eu esteja acordado ou fingindo que eu tô dormindo. Por exemplo, então eu sei que meu pai saiu para beber. Então, quando ele voltar, eu preciso fingir que eu tô dormindo, senão ele vai arrumar briga. Ou então, o meu irmão mais velho é usuário de droga e ele rouba coisas em casa. Então eu preciso esconder minhas coisas. Isso passa a se tornar doentio dentro do codependente. Porque aí o que o codependente começa a fazer? Vira uma doença maior. Então, no caso de mães codependentes, o que elas fazem? Querem criar uma super proteção. Então, elas querem criar uma super proteção a tal ponto de deixar de viver a própria vida para viver a vida do doente, né? Da pessoa com o problema em questão, do doente mental, ou do doente químico, ou do doente, enfim, do dependente, né? De quem precisa desse tratamento. Então, no caso, Norma, para a vida dela, para cuidar de Norman. E aí a gente acha que ela só é uma besta, uma tola, mas ela é tão doente quanto ele. Ela precisa tanto de ajuda quanto ele. E tanto o dependente quanto o codependente
não assumem que precisam de ajuda imediatamente. É preciso identificar, porque o codependente também precisa querer. A diferença é que na maioria das vezes a codependência tem cura. A dependência é só tratamento mesmo. Aceita. E tá tudo bem, porque dá pra viver muito bem num tratamento. Criando essa superproteção, o que as pessoas costumam fazer dentro da codependência? Então, se o meu filho tem um tipo de problema, ele é esquizofrênico e ele não quer fazer o tratamento adequado porque ele não acha que é doente. Ou pior, a mãe não acha que o filho é doente. Aí vira um problema, porque tanto a dependência como a codependência pode matar. Porque ambas são doenças que progridem. No caso da dependência, ela é incurável e ambas são fatais. Então, a série ela vai para essa problemática. E quando você se dá conta de que, na verdade, os dois só são doentes e precisam de ajuda, você para de julgar e você começa a criar uma empatia por esses personagens. E aí você quer fazer o quê? Você quer ajudar. Mas dá para ajudar uma pessoa dessas, um dependente, sei lá, um dependente, seja ele um doente mental, emocional, físico, químico, ou uma codependente? Dá para ajudar a partir do momento em que eles querem ajuda e pedem essa ajuda. Fora isso, é isso. A série tem o seu final. Se ela não te tocar durante os 49 episódios, ela vai te tocar no último. Foi o que aconteceu comigo. Ela me tocou em 2 episódios apenas, que eu parei e fiz. O último foi um desses. Eu tive que parar de fazer o que eu estava fazendo, colocar nesta tela, ligar esta câmera e vim falar para vocês sobre o que eu sei de dependência e codependência que eu identifiquei nessa história, que é chocante, incrível e que vale a pena assistir. Então eu recomendo Bates Motel, para a gente entender um pouquinho mais sobre como funciona a vida de pessoas que precisam de ajuda, pessoas que são doentes. Fábio, Norman cometeu assassinatos, ele é uma pessoa perigosa, ele criou mal-estar social, ele merece ser punido, ele tem que ir pra cadeia, bandido bom é bandido morto. Aí a gente tem que pensar se o que a gente quer é ajudar as pessoas ou se a gente quer só um sistema punitivo mesmo. Porque Norman é uma pessoa que precisa de ajuda, como várias outras pessoas no mundo que precisam de ajuda, e a gente não cria essa empatia por elas. A gente não entende o que são as pessoas no mundo que cometem vários e vários delitos, inclusive contra nós mesmos, inclusive homofóbicos, racistas, machistas, transfóbicos, assassinos. E muitos deles apenas estão adoecidos e a gente precisa de um programa de incentivo ao tratamento de doenças sociais, físicas, mentais, emocionais e também espirituais, que não necessariamente sejam religiosas, mas a gente tem alguma coisa aqui dentro que não é físico,
mas que é de se sentir. Então, isso também tem que ser tratado. E aí, essa série me ajuda a ver isso. Me ajuda a olhar para essas pessoas, me ajuda a entender esses paradigmas e quebrá-los, esses paradigmas sociais e quebrá-los. Muito obrigado a todos. Eu agradeço. Se gostou desse vídeo, eu vou pedir para dar um like. Se não gostou, pode deixar o seu não like, mas deixa o seu comentário avisando por que você não gostou e me ajuda a crescer e evoluir também como pessoa. Obrigado a todos vocês, um beijo e boa tarde.